Olá, bom dia a todos que estão se conectando. Sejam todos. A gente só vai esperar mais uns 2 minutinhos para todo mundo conseguir se conectar e a gente conseguir iniciar o nosso evento. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Henrique. Sejam todos bem-vindos. Esperando mais um minutinho aí, a gente já dá início no webinar. Bom dia a quem se conectou agora. Sejam todos bem-vindos. Bom, pessoal, acho que a gente já pode iniciar. Primeiramente, gostaria de desejar as boas-vindas a mais um webinar da Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo. Hoje, o nosso evento é em parceria com uma das nossas empresas associadas, a Kimball. O evento é os novos modelos de negócios do setor automotivo e como uma boa estrutura organizacional é importante. Já está em outra. Sem me prolongar muito, antes de eu passar a palavra aos nossos palestrantes, eu gostaria de passar algumas instruções mais operacionais do Zoom. Então, fiquem à vontade para enviar as perguntas no nosso chat, que após a apresentação os palestrantes vão estar respondendo todas as perguntas. E durante a rodada de perguntas também fiquem à vontade para levantar a mão pelo Zoom e abrir o microfone também para fazer as perguntas. Então, sem me prolongar, eu passo a palavra ao Axel Werner, sócio-diretor da Kimball no Brasil. Muito bom dia a todos, muito obrigado pela oportunidade. Alguns de vocês já me conhecem assim de eventos da Câmara ou então de alguma atividade de webinar anterior, mas hoje eu estou aqui e talvez vocês já me conheçam também como a Kimball, como uma empresa de Executive Search, mas hoje eu estou aqui para apresentar os meus colegas e amigos, o Frederico e a Raquel, que desenvolvem atividades na nossa empresa naquilo que nós chamamos de transformação de pessoas e negócios, né? Então, a Kimball também atua muito no que diz respeito às competências do futuro, como a transformação nos negócios e a transformação na economia está assim influenciando os perfis das pessoas nas organizações. E, assim sendo, sem mais delongas, né, eu gostaria de passar a palavra para o Frederico e para a Raquel, muito bem-vindos também, para conversar com a gente um pouquinho sobre a transformação de pessoas e negócios no contexto atual, nas indústrias, nas organizações. E eu acredito que vai ser muito interessante. E, então, bem-vindos também vocês, meus amigos e colegas aqui da Kimball, e a palavra está com vocês. Ok, Axel, obrigado, Francisco. Queria aqui também fazer um agradecimento à Câmara pelo espaço. Meu nome é Frederico Madureira, eu sou economista, sócio da Kimball, escritório de Belo Horizonte, São Paulo, e atuo aqui na Kimball com projetos tanto de transformação de pessoas e negócios, né? Seja pelo lado do desenvolvimento de pessoas ou pelo lado do planejamento, da estratégia. Passar para a Raquel se apresentar, para depois a gente iniciar. Bom dia a todos, gente. Me apresentando rapidamente, então, meu nome é Raquel, eu sou formada em Relações Internacionais, e assim como a minha formação tem essa mescla entre pessoas e negócios, né, na Kimball, essa também é minha área de atuação. Eu sou consultora de projetos de gestão de negócios e pessoas, trabalho próximo ao Fred, com foco em planejamento estratégico e avaliação de competências. Perfeito, Raquel, ótimo.
Bom, gente, eu vou fazer o seguinte, vou compartilhar uma apresentação. A ideia é que a gente faça uma apresentação breve aqui, tá? No máximo uns 30 minutos. E, por favor, façam as suas anotações, perguntas, porque a ideia aqui, mais do que a gente fazer uma apresentação, é a gente criar um espaço aberto para a gente ter uma discussão ampla aqui, ok? Bom, para a gente iniciar, então, a gente vai comentar um pouquinho aqui sobre como que o ambiente de negócios, não necessariamente só do setor automotivo, né, ele está passando por uma profunda transformação. Não é só decorrente do Covid em si, deixa eu só passar, pronto. Não é só decorrente da crise do Covid, mas a gente já vem observando em empresas de diferentes portes, em setores da economia, um profundo ambiente de transformação dos negócios. E mais do que nunca é necessário a gente entender profundamente, né, de onde que vêm as mudanças, quais são essas mudanças e como que elas afetam não só a estratégia do negócio, mas como, claro, né, as empresas são feitas e são tocadas por pessoas, como que as pessoas elas têm que se preparar e se desenvolver a partir desse contexto de profunda transformação que a gente está vivendo. Então, a gente pode elencar transformações em diversas áreas, né? Como exemplo, a gente está colocando aqui economia, demografia, meio ambiente e a parte de tecnologia. Na economia, recentemente, a gente está vivendo um ambiente de comércio com uma fragmentação grande, com uma tendência, eventualmente, de ter um determinado protecionismo em algumas áreas, uma ruptura e um aumento do desemprego em determinados setores de atuação, enquanto em outros, por exemplo, em tecnologia, a gente vê um mercado extremamente aquecido. Então, a ideia não é a gente entrar profundamente nessas tendências agora, assim como tem outros exemplos aqui de transformações a partir da tecnologia, mas é a gente entender que essas tendências e incertezas, elas afetam os negócios e as pessoas de diversas formas. Então, a gente tem aqui entre nós empresas de setores diversos, né? Para cada setor específico da economia ou para cada tipo de empresa, essas tendências vão trazer impactos diferentes, né? E aí, a nossa ideia é exatamente a gente entender como que essa transformação dos negócios ela pode ocorrer a partir das pessoas, né? Na Kimball, a gente atua muito, não só com contratação, com assessment, com desenvolvimento de pessoas, e a gente observa na prática que essa transformação do negócio, ela se dá a partir das pessoas. Então, a gente precisa entender como que o contexto econômico, social, demográfico e do meio ambiente ele está sendo transformado efetivamente, para a gente ver como que as pessoas vão se comportar e atuar nesse contexto de profunda transformação. Como exemplo, para não ficar uma discussão muito genérica, a gente tomou a liberdade da gente trazer aqui algumas tendências muito focadas no setor automotivo, até pela relevância desse setor na Câmara Alemã. Então, a partir disso, a gente vai comentar com vocês, nessa primeira parte do workshop, 5 grandes transformações que o setor automotivo está vivendo. A nossa ideia não é aprofundar demais uma a uma, mas a gente entender essas principais mudanças, essas principais transformações do setor automotivo, para depois a gente avaliar como que as pessoas e as empresas estão atuando nesse cenário de profunda transformação. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como que a estratégia está mudando para uma estratégia de ecossistema de mobilidade, como que as feiras internacionais estão sendo completamente alteradas, incorporando essas transformações, como que a gente está observando a entrada de novas montadoras, as saídas de algumas montadoras do Brasil, o tema do carro elétrico, que é sempre um tema interessante, a gente vai apontar alguns itens interessantes, e como que o ambiente de negócios em si já traz oportunidades também em relação a novos modelos de atuação. Depois disso, a gente vem exatamente sobre como que as pessoas podem atuar nesse contexto de profunda transformação. Ok? Comentários, perguntas, por favor, se vocês puderem escrever no chat, no final da apresentação a gente vai ter um momento adequado para a gente trocar uma ideia em relação a isso. Perfeito, vou passar para a Raquel.
Então, falando do primeiro tema, né, os grandes players do setor, as montadoras, fornecedores, transportadoras e locadoras, têm diversos benefícios e oportunidades ao fazerem parte desses ecossistemas de mobilidade, né? Então, podendo compartilhar os custos e os riscos dos investimentos em P&D, o CAPEX de grandes projetos, conseguem ter celeridade para acompanhar as tendências e ter acesso a novos consumidores e novas tecnologias. Agora, quem vai liderar esse ecossistema vai moldar como essas redes de parcerias evoluem. Aí a gente vai mostrar aqui 2 exemplos de ecossistemas, um com as montadoras no centro e o ecossistema digital com as empresas de tecnologia liderando. Então, no ecossistema liderado pela montadora tradicional, elas já usam essa rede para maximizar suas oportunidades nos negócios atuais e, ao mesmo tempo, que colaboram com parceiros para experimentar novas fontes de receita que vão além do core business, né? E já no ecossistema digital, liderado pela empresa de tecnologia, que geralmente tem um foco em software, ele consegue ser mais disruptivo e inovador, porque essas empresas elas estão presentes nas cadeias de valor de ponta a ponta e conseguem chegar até o consumidor final. E a grande diferença desse ecossistema para o liderado pela montadora é que o digital transcende o setor da mobilidade e consegue entrar em outros setores, como saúde, serviços de entrega e varejo. E eles colaboram com esses players não automotivos e desenvolvem novas soluções através de conectividade, Big Data, IoT, que é a internet das coisas, né? E o Fred vai falar um pouquinho sobre um exemplo de um ecossistema que surgiu dessa parceria, né, de uma empresa de tecnologia e uma empresa de locação de veículos. Perfeito, Raquel. Então, gente, assim, esse tema de ecossistema, a gente já vem vendo aplicações na prática, né? A gente traz aqui um exemplo, sem abrir o nome da empresa necessariamente, mas de uma empresa, de uma das maiores empresas de locação de veículos no Brasil, que vendo esse cenário de transformação do contexto econômico, do contexto de tecnologia também, ela já vem avançando nessa estratégia de ecossistema e incorporando na sua estratégia outras tecnologias e empresas em diversas áreas aqui dentro. Então, o que era muito comum antes, uma empresa ficar muito focada na sua atividade core, na sua atividade principal, que nesse caso seria de locação de veículos, a gente já vê uma mudança significativa, ela avançando na cadeia de valor efetivamente, fazendo parcerias e alianças estratégicas e até fusões e aquisições em setores não tradicionais. E ao fazer isso, ao avançar nisso, ela acaba também adquirindo novas competências, né? Assim, essa empresa, ela tinha uma competência muito forte na operação e gestão de frotas, mas em tecnologia não. Então, para ela lidar com esse cenário de profunda transformação, foi necessário também que ela se abrisse para incorporar outras competências que ela não dominava efetivamente. Então, isso é que a gente quer chamar mais atenção nessa estratégia de ecossistema. Na hora que eu avanço nessa cadeia, eu começo a incorporar empresas e fazer outras alianças estratégicas, necessariamente eu preciso adquirir e incorporar no meu processo de desenvolvimento, inclusive, outras competências que não são competências tradicionais da minha empresa. Ao fazer isso, eu ganho flexibilidade, né? Essa flexibilidade vai permitir que a minha empresa ela possa fazer outros movimentos estratégicos conforme essa mudança do cenário externo. E para fazer essas alianças, parcerias e estar atenta a essas transformações de negócio, é fundamental que ela crie um ambiente ou promova a colaboração tanto dentro quanto fora da empresa. Então, essas já são efetivamente transformações que a gente vem observando na prática, tanto na parte de estratégia quanto na parte de desenvolvimento de algumas empresas. Ok, passando para a Raquel. Bom, falando dessa próxima tendência, o que a gente observa sobre as feiras internacionais de exibição de automóveis é que elas estão ampliando o olhar para a mobilidade como um todo, né, e não tendo um foco apenas em carros. Então, com as discussões atuais de mudanças climáticas e importância da pauta sustentável, a gente está vendo a participação de novos stakeholders, né, além dos tradicionais do mercado. Aí pode passar, Fred, por favor.
E trazendo alguns exemplos dessas mudanças, a Feira de Automóveis IAA, conhecida como Salão de Frankfurt, né, que é a maior da Europa, ela teve uma mudança esse ano, mudou de Frankfurt para Munique, depois de quase 70 anos. E eles adotaram a mobilidade urbana como novo conceito de 2021, então, incluindo vários meios de transporte. E alguns motivos para essa mudança foram tanto a baixa adesão das montadoras na última edição, então 12 marcas a menos do que na edição passada, e também as manifestações ambientalistas contra os carros de motor a combustão, que também impactaram nessa decisão, que teve uma repercussão muito grande lá. E aí, já teve o evento esse ano, né? Essa última edição. Pode passar, Fred, por favor. Aconteceu agora em setembro, então do dia 7 ao dia 12 de setembro, e a gente viu, né, que antes era um clube das montadoras, agora teve desde bicicletas até capacetes, táxis aéreos, patinetes e vários serviços de outras empresas que não eram muito bem-vindos antes, né? Mas os carros elétricos, eles foram as grandes estrelas do evento, tanto as fabricantes alemãs quanto as demais montadoras apresentaram as suas inovações em eletrificação e os planos para os próximos anos. E, além disso, os ambientalistas falam que os carros elétricos não são suficientes e os protestos voltaram a acontecer nessa edição, pedindo a prioridade pelo transporte público, pedestres e bicicletas, né? Então, a gente vê que é uma questão, uma pauta que vai continuar nos acompanhando aí nos próximos anos. Ok, Raquel. Bom, seguindo, gente, para uma terceira tendência, então, só recapitulando para quem está entrando agora, a gente está abordando algumas transformações do setor automotivo, a título de exemplo, para depois a gente avaliar como que as pessoas podem liderar esse contexto de transformação nas suas empresas. Um outro movimento recente que a gente vem observando é a entrada de novos players, né? Principalmente a entrada de empresas chinesas no setor automotivo. E aí, mesmo com a saída, a gente tem um movimento inverso. Enquanto a gente observa algumas empresas mais tradicionais do setor automotivo saírem do Brasil, fecharem algumas fábricas, a gente vê um movimento inverso de entrada de algumas marcas chinesas no Brasil. É importante ressaltar que isso não afeta só as montadoras efetivamente. Como a gente quer observar como que essas mudanças do cenário podem impactar os negócios e as pessoas, fica uma reflexão. Será que essas empresas chinesas, por exemplo, elas vão atuar no Brasil com o mesmo parque de fornecedores de autopeças? Será que eles vão aumentar a importação de autopeças e trazer essas autopeças da China para cá? Eles vão desenvolver outros fornecedores aqui dentro? Se eu sou uma empresa de autopeça, eu já estou atento a isso e buscando fazer alguma parceria, alguma aliança estratégica com essas outras marcas? Então, são mudanças no contexto de negócio que afetam tanto a estratégia e que chamam a atenção para a gente ter atenção de desenvolver outras competências ligadas a esse tema. A gente passa agora para uma quarta tendência, que é o avanço dos carros elétricos, porque falar de China e de carro elétrico tem uma conexão importante. Isso. Então, em números absolutos, né, a China é e vai continuar sendo o maior mercado global de carros elétricos no futuro próximo, né? Então, a China e a Europa respondem por 80% das vendas globais. E até 2030, a gente vê que as vendas de carros elétricos na China vão chegar a mais de 9 milhões, que é um crescimento anual de 24% na próxima década. O que nos leva a pensar, né, quais são as principais forças da estratégia chinesa que explicam esse sucesso. E o primeiro impulsionador que a gente vê é a extensão dos subsídios estatais para carros elétricos. Então, lá tem um apoio muito forte do governo. Agora, vocês estão me escutando? Sim, agora parado no primeiro, né? Tá, então falando então sobre esse primeiro impulsionador, a extensão desses subsídios estatais para os carros elétricos. Lá na China tem um apoio muito forte do governo que pressiona para a adoção desse modelo. Inclusive, algumas cidades, elas especificam um determinado número de novas placas que tem que ser de carros elétricos.
Além disso, tem um foco muito forte no customer experience. Então, eles conseguem olhar para os consumidores locais e oferecer serviços mais tailor-made. Então, os chineses, por exemplo, eles não costumam andar mais do que 25 km por hora por causa do trânsito. Então, ao invés de promover velocidade ou segurança, eles fazem parcerias com os gigantes da tecnologia, como Alibaba, para oferecer uma ampla gama de serviços no carro, que a pessoa pode fazer várias coisas ao mesmo tempo, criando um ecossistema de software e de conectividade. E outro impulsionador é que eles têm um ecossistema local de bateria muito forte, então eles conseguem fazer várias parcerias com os fornecedores para baratear os custos. E, por fim, a expertise das montadoras chinesas como um todo, né? Eles têm uma alta capacidade de adaptar os seus projetos para o mercado local, tanto na China quanto nos outros mercados globais. E aí, no Brasil, a gente vê assim, as vendas elas estão avançando de carros elétricos, mas ainda estão muito longe dos países desenvolvidos, né? A gente vê aqui que as vendas de carros híbridos e elétricos aumentaram 84% em comparação com o ano passado, mas isso ainda representa 1,4% das vendas no país. Então, é muito pouco, né? Cerca de 14 mil unidades. E vários fatores explicam esse relativo, entre aspas, atraso, como o próprio custo elevado desses carros aqui no Brasil e a falta de uma infraestrutura de abastecimento. Então, como ainda não tem um apoio político muito forte no Brasil, as marcas que vendem no Brasil, elas adotam a estratégia de oferecer seus próprios postos de abastecimento, por meio de parcerias, seja com shoppings e supermercados, como a Volvo, rodovias, como é o caso da BMW, da Volkswagen, ou até oferecer o próprio carregamento privado nos prédios, né, via wallbox, que coloca nas garagens. Perfeito, Raquel. Bom, então, gente, assim, essa transformação do carro elétrico, é claro que várias pessoas aqui já estão discutindo isso a fundo, o nosso interesse não é aprofundar muito nesse tema, mas isso traz diversas oportunidades, né, não só para as montadoras, mas como para as outras empresas que atuam nesse ecossistema automotivo. Para terminar, das 5 tendências que a gente separou para discutir o setor automotivo, a gente traz esses novos modelos de negócio, né? Um exemplo que imagino que vocês já estão acompanhando também, de um lado, a gente está observando uma redução significativa do desconto que as montadoras concediam para as locadoras. Então, as grandes locadoras de carro e de gestão de frota no Brasil passaram a responder por uma compra significativa das montadoras mediante um determinado desconto. Em paralelo, como que as montadoras se organizaram? Elas começaram a lançar programas de serviços de carro por assinatura, onde a gente tem aqui diversas marcas elencadas, é uma tendência não só no Brasil quanto no mundo, onde essas marcas passam a não só vender esses carros para os clientes, mas também como prestar serviços alugando praticamente, né, esse determinado ativo para os seus clientes. Então, é uma tendência que a gente observa fora no Brasil e no Brasil também. E a pergunta que a gente quer fazer quando a gente traz uma tendência igual a essa o que isso muda na dinâmica organizacional da minha empresa, né? Necessariamente aqui, para essas montadoras avançarem para esse modelo de negócio, ela tem que trazer o cliente muito mais para o centro. A relação dela com o cliente, ela sai de uma relação que é feita somente no momento da venda e de manutenções esporádicas para um relacionamento mais contínuo com esse cliente. Então, isso traz diversas transformações, não só de quais são as competências necessárias, mas também qual que é a estrutura organizacional que eu preciso para tocar esse novo modelo de negócio. Bom, falamos aqui do setor automotivo, mas é importante ressaltar que a gente elencou aqui, a título de exemplo, 5 grandes tendências que imagino que vocês já estão observando, tem até bastante material em relação a isso, mas essa transformação do mundo de negócios, ela ocorre em vários outros setores, né? Setor da mineração, varejo, indústria, químico e outros. Então, todos os setores hoje estão passando por uma profunda transformação do seu ambiente de negócios. Então, entender
qual é o meu setor, quais são as mudanças que o meu setor está sendo impactado, né? Quais são as mudanças que estão impactando o setor e a minha empresa, é fundamental para a gente dar um próximo passo. Que passo é esse? Como que a minha estrutura organizacional e as pessoas elas vão lidar com esse cenário de profunda transformação? E num segundo momento, a pergunta que a gente faz é: qual é o impacto em termos de competência e de estrutura? Então, no setor automotivo, esses 5 exemplos que a gente traz, a gente já pode imaginar aqui diversas transformações e impactos sobre competências que vão precisar ser reforçadas e novas estruturas organizacionais que vão precisar ser, inclusive, criadas ou mesmo alteradas. A partir disso, a gente avança para um foco muito forte aqui em desenvolvimento, em competências e desenvolvimento, para a gente entender como que a gente pode lidar com esse cenário de transformação. O interessante dessa pesquisa do Fórum Econômico Mundial é, apesar de serem, por exemplo, a gente pegou como exemplo o setor automotivo, apesar de serem transformações que a gente escuta muito no dia a dia, que a gente acompanha, quando o Fórum Econômico Mundial perguntou para as principais empresas e executivos quais seriam as principais barreiras à mudança no cenário econômico atual, a principal resposta que chama a atenção é um entendimento insuficiente das mudanças disruptivas. Então, apesar de serem tendências e incertezas que a gente acompanha, eu acho que tem alguém, gente, com o áudio aberto, por favor, se puderem fechar o áudio. Apesar, então, da gente saber quais são essas tendências e acompanhar isso, na hora que a gente dá um próximo passo para a gente entender o impacto dessas tendências no meu negócio, a gente efetivamente enxerga um gap significativo. Então, a gente precisa entender mais a fundo sobre como que essas mudanças impactam as nossas empresas. E uma próxima pergunta que o Fórum Econômico fez foi assim: quais são as estratégias, né, que a gente precisa desenvolver, como que a gente vai lidar com essas mudanças, como que as pessoas vão liderar esse processo de transformação. E a principal resposta que veio, o item 1, eu preciso investir numa requalificação da minha liderança. Por quê? Porque a minha liderança vai precisar efetivamente entender a fundo de quais são novas competências necessárias para eu lidar com esse mundo em profunda transformação. Ok? A partir, então, disso, a gente traz uma pesquisa super interessante que a Kimball, da Alemanha, fez na Alemanha com 8.500 executivos, para a gente entender exatamente isso, assim, quais são as transformações nos modelos de negócio, emprego, e quais são as novas formas de trabalho e de que forma que a gente liga essa transformação do mundo de negócios com essas novas competências que são necessárias. E aí, a gente trouxe algumas estatísticas super interessantes. Então, 60% desses 8.500 executivos consideram que habilidades futuras são extremamente importantes para o sucesso da minha empresa. Ou seja, as competências atuais, elas não são mais suficientes para eu lidar com esse ambiente de profunda transformação. E aí, 20% só desses executivos têm clareza efetiva sobre, primeiro, quais são essas competências, e segundo, como que essas competências se conectam com a estratégia da minha empresa. Então, de novo, chamando a atenção, apesar de serem mudanças que a gente acompanha no dia a dia, na hora que a gente faz uma pergunta sobre como que isso impacta o meu trabalho, a estratégia da minha empresa, a gente enxerga uma clareza muito mais baixa do que o esperado. Avançando um pouco mais, em relação a essas novas competências futuras, 59% das pessoas que enxergam, que já sabem quais são essas competências que as suas empresas precisam desenvolver, 59% enxergam que as suas empresas têm lacunas, os seus executivos têm lacunas reais em relação a essas competências futuras. Ou seja, já dei um passo para entender quais são essas novas competências que a minha empresa e a minha liderança precisa desenvolver, mas eu tenho um gap muito significativo em relação a isso, e 64% ainda acredita que esse gap vai aumentar. Ou seja, é fundamental a gente entender, né, quais são as mudanças que o meu setor está passando, como que isso impacta a minha empresa,
e depois eu entender quais são as novas competências que são necessárias e como que eu vou desenvolver essas novas competências que são essenciais para a transformação dos negócios. Ainda seguindo essa pesquisa da Kimball Alemanha, a gente vai até divulgar o link. Esse estudo foi produzido em alemão, a gente fez uma tradução muito rápida para o português. Ixi, caiu aqui. Oi, gente, o Fred vai entrar aqui com a... Já compartilhou. Caiu aqui o computador. Ok, gente, desculpa, mas desconectou aqui, teve algum problema técnico. Felipe, se você puder compartilhar a apresentação. Então, o que a gente estava tratando aqui, gente? O seguinte, a gente precisa entender essas transformações no ambiente de negócios e a gente precisa avançar para saber quais são essas competências necessárias para esse ambiente de profunda transformação. A gente vai compartilhar em seguida um gráfico que mostra o seguinte, assim, empresas que têm um entendimento de quais são esses gaps em relação à competência. Pronto. Vocês estão escutando? Ok? Sim, tudo certo. Perfeito. Agora então, sim. Esse mesmo estudo da Alemanha, feito com 8.500 executivos, ele traz uma comparação das empresas que têm clareza sobre quais são esses gaps de desenvolvimento e as empresas que não têm clareza sobre quais são esses gaps de desenvolvimento. E a gente enxerga um impacto muito significativo em termos de desempenho. Pode ir para isso mais à frente, Felipe, por favor? Passando mais um pouquinho. Pode seguir até chegar no estudo da Alemanha. Isso, mais 2 slides. Perfeito, agora é esse daí. Ok, obrigado. Então, a gente enxerga na coluna azul as empresas que sabem realmente quais são essas competências, né? E em cinza, as empresas que não têm clareza de quais são essas competências e por si só já tem um gap significativo em relação a isso. E o interessante é que a gente vê uma associação muito clara entre o desempenho que essas organizações que sabem quais são essas competências futuras com as empresas que não têm clareza de quais são essas competências futuras ligadas à transformação do contexto de negócio. Então, mais do que nunca, os temas de desenvolvimento e estratégia, eles devem ser tratados de forma integrada. Não dá mais para a gente falar que pessoas e desenvolvimento é um tema exclusivo de recursos humanos e que desempenho deve ser tocado literalmente só pela área de estratégia ou pela área comercial. Esses dois temas, eles têm uma relação cada vez mais integrada. Seguindo em frente, no próximo slide, obrigado. O que a gente traz, então, a partir desse entendimento? A gente traz que é importante, além da gente, claro, prezar por uma agilidade na execução, a gente desenvolver também uma visão estratégica. O que é isso? Assim, normalmente, quando a gente fala de transformação no ambiente de negócios e de estratégia, normalmente são temas que estão ligados muito à alta liderança da empresa. E aí a nossa crítica aqui, a nossa provocação é, cada vez mais, como o mundo hoje está passando por transformações cada vez mais aceleradas, é fundamental que a média liderança e outros níveis organizacionais também tenham um entendimento sobre qual que é a estratégia da minha empresa e qual que é o cenário de transformação. Na hora que eu integro essa visão estratégica com agilidade na execução, eu consigo fazer com que a minha empresa ganhe o que a gente chama aqui de prontidão estratégica, ou seja, o ambiente de negócios é transformado, a gente tem uma mudança, uma alteração significativa, a empresa consegue responder mais rápido a essa transformação do cenário externo. E para isso, é claro, eu só consigo fazer isso se eu alio agilidade com visão estratégica. Então, o que a gente traz aqui é uma chamada para que as empresas
também desenvolvam esse tema de visão estratégica em vários níveis das suas empresas. Seguindo, no próximo slide, a gente traz, a partir desse entendimento sobre como que é importante a gente aliar estratégia e desenvolvimento, 4 novas competências que foram estudadas aqui pelo Fórum Econômico Mundial e colocadas como competências necessárias para esse mundo pós-Covid. E aí é interessante, a gente tem aqui, olha, alfabetização de futuros, pensamento sistêmico, antecipação e previsão estratégica. No fundo, essas 4 competências estão falando exatamente sobre os temas que a gente tratou anteriormente, né? Que é assim, como que eu consigo efetivamente desenvolver na minha empresa uma competência ligada à liderança, entender como que o futuro vai ser alterado, quais são os impactos entre as áreas decorrentes dessa transformação do ambiente de negócios, como que eu antecipo essas alterações, né, e como que eu incorporo isso efetivamente na minha estratégia. Então, esses 4 itens são competências de liderança que a gente pode e deve desenvolver nas nossas empresas. Seguindo em frente, então, a partir disso, a gente propõe uma abordagem onde a gente integra efetivamente estratégia e pessoas. Com isso, a gente sai de uma abordagem reativa para uma abordagem de antecipação. O que é isso? São exatamente as 4 competências que a gente tratou anteriormente, que é a gente começar a discutir mais com as lideranças sobre quais são essas transformações no ambiente de negócios. Segundo passo, eu sair de um foco somente na execução, ou seja, para eu desenvolver também um outro tema, que é a visão estratégica. Se as pessoas elas estão participando de discussões de quais são as mudanças no ambiente externo e também no ambiente interno, elas conseguem, inclusive, acelerar e ter um impacto mais efetivo na execução. E aí, para isso, eu preciso trabalhar novas competências, eu preciso desenvolver essas competências na minha empresa. O mesmo estudo da Alemanha, que a gente vai compartilhar em seguida, ele traz vários insights interessantes sobre novos formatos de desenvolvimento. Então, para a gente compreender essas transformações no ambiente de negócios e a gente desenvolver competências que não são esperadas, cada vez mais, a gente precisa trabalhar outras formas de desenvolvimento que vão além de um treinamento simples numa sala de aula. A gente precisa promover outros ambientes. Um ambiente, talvez, de uma troca muito mais informal, a gente criar diversos mecanismos de troca e de colaboração entre as nossas equipes. Dessa forma é que a gente acredita que a gente pode efetivamente desenvolver essas novas competências para a gente entender essas transformações, de como essas transformações no cenário externo impactam as nossas lideranças. E aí, para acabar, para a gente abrir aqui um ambiente de discussão, a gente queria compartilhar rapidamente um projeto realizado pela Kimball, numa empresa multinacional do setor de mineração, que exatamente tratou dos 2 temas, né? De estratégia, de como que eu desenvolvo essa visão estratégica, como que eu saio com planos mais claros, mais integrados, com uma visão mais sistêmica, ao mesmo tempo enquanto eu desenvolvo esses executivos. A Raquel vai explicar um pouco para a gente, e o interessante esse projeto ele já foi tocado no ambiente pós-Covid, então ele foi feito 100% online, e ele envolveu mais ou menos 150 pessoas trabalhando temas de estratégia, ao mesmo tempo enquanto a gente desenvolvia essas pessoas na prática. Certo. Agora, continuando aqui para a gente falar um pouco mais do projeto, qual foi a grande riqueza de envolver tantas pessoas na construção da estratégia, né? Nesse caso, o Global, ele já tinha uma estratégia muito bem definida, mas não tinha uma clareza sobre qual seria a contribuição da BU do Brasil para a estratégia global. Então, no primeiro momento, a gente definiu com os diretores objetivos estratégicos comuns do Brasil para guiar o planejamento estratégico das áreas, né? A gente tem 12 diretorias aqui e a gente fez um planejamento para cada diretoria.
E depois a gente partiu, então, para a construção desse planejamento de cada área, envolvendo gerentes e coordenadores. E essa liderança, então, tem que olhar para a diretoria como um todo e propor como que elas podem colaborar para a estratégia do Brasil. E, seguindo, Felipe, o grande desafio, então, de toda empresa, de uma empresa grande, é quebrar esses silos corporativos, né, e fazer com que as áreas conversem e colaborem entre si. Então, a gente desenvolveu uma abordagem de planejamento bottom-up, né, com foco nas sinergias e interfaces entre as áreas, que desenvolva e integre as pessoas ao longo do processo de planejamento, e de forma que a informação flua e percorra toda a empresa. E aí, alguns insights, falando de alguns insights que a gente teve, que a definição, pode seguir, Felipe, por favor? A definição clara da visão estratégica em todas as áreas ajudou a definir os KPIs, os projetos e mapear as interfaces das diretorias em toda a organização. E, além disso, cada diretoria propôs uma visão estratégica, então, olhando para fora, para o ambiente externo, para as tendências, igual a gente já citou, e também interno, né, para os projetos atuais, para a gente conseguir estabelecer esses indicadores e novos projetos, que foi um ganho desse projeto, né, que surgiram novos projetos que possibilitaram focar a energia e os recursos no que é mais relevante. E, além disso, a gente teve uma agenda de aprendizagem que estimulou as pessoas a desenvolverem habilidades de comunicação e pensamento estratégico durante o processo. Então, a gente teve 2 cursos assíncronos, que foi o Pirâmide da Comunicação e a Comunicação Autêntica, e um treinamento de estratégia que foi online, com a participação de todas as pessoas, as 150 pessoas, para desenvolver esse pensamento estratégico, né? Que, como a gente sabe, é uma competência difícil de ser desenvolvida e medida. E, finalmente, o acompanhamento desse projeto com reuniões multidisciplinares através de uma plataforma permite o diálogo estratégico e dá visibilidade para essa liderança ao longo da execução da estratégia, né? Se você quiser completar. Ok, Raquel. Gente, então é isso, assim, a gente queria só compartilhar esse case para a gente mostrar como que é possível a gente desenvolver, a gente trabalhar temas de negócios e estratégias enquanto a gente desenvolve as pessoas na prática. Isso faz parte desses novos formatos de desenvolvimento e também de uma necessidade muito grande da gente promover uma maior integração entre as pessoas de diferentes áreas. Então, o tema, vocês viram que, por exemplo, enquanto a gente falou lá de pensamento estratégico, a gente também tratou do tema de comunicação, apesar de ser uma competência mais comum que as empresas já vinham desenvolvendo há tempo. Mas faz todo sentido isso, porque nessa complexidade maior, a gente precisa cada vez mais promover maior integração entre as pessoas. Então, um ganho interessante que a gente teve aqui foi isso, foi assim, promover uma maior integração das pessoas a partir de discussão de casos reais sobre quais são as estratégias de cada área, especificamente nessa empresa. A gente fica aqui de exposição, se vocês tiverem algum tipo de pergunta, a ideia é que a gente crie agora um ambiente aqui exatamente para a gente ter uma discussão rica em relação a esse tema. Francisco e Guilherme da Câmara, eventualmente, se vocês puderem fazer aí uma mediação também, né? Ou se alguém quiser abrir o microfone, a câmera, fiquem à vontade. Pessoal, fiquem à vontade para enviar as perguntas pelo chat, também levantar a mão aqui pelo Zoom para poderem abrir os microfones e fazerem as perguntas. A gente tem pergunta aqui, algumas perguntas, do Fernando. As montadoras estão preparadas para a gestão de frotas em relação ao know-how das locadoras? Modelos de negócios bem diferentes? Perfeito. Então, Francisco, é interessante assim, aqui a gente tem essa visão na Kimball sobre, a gente atua nesses 2 segmentos específicos ligados a esse tema, né,
do ecossistema automotivo. Eu queria, assim, mais do que responder pelas montadoras, que é até melhor que alguém das montadoras possa contribuir com esse tema, é chamar a atenção que, assim, quais são as competências, né, quais são as competências que as locadoras dominam hoje, efetivamente, que faltam às montadoras. Talvez esse é o principal insight que a gente tem que ter aqui efetivamente, né? Uma outra forma de tentar ver isso é o seguinte: quais são as áreas, a estrutura organizacional? Se a gente pega uma estrutura organizacional típica de uma locadora versus de uma montadora, que diferenças que a gente enxerga? Porque essa diferença na estrutura organizacional, ela vai falar muito sobre o modelo de negócio. É claro que uma presta serviço e a outra é uma indústria, mas o jeito como os seus clientes e como ela interage com diversos stakeholders, isso vai estar muito refletido também na estrutura organizacional. Então, essa é uma forma da gente tentar abordar essa pergunta. Perfeito, Frederico. A gente tem mais 2 perguntas que mandaram agora. A do Eduardo é: quanto tempo levou do início à conclusão do projeto de planejamento do case de mineração? Perfeito. Perfeito, Eduardo. Então, levou mais ou menos 4 meses, mas a gente teve uma paralisação por conta do Covid. Então, a gente ficou assim um tempinho parado, mas de trabalho mesmo, demorou mais ou menos uns 4 a 5 meses de planejamento. Aí depois a gente entrou na fase do acompanhamento, que a gente está, inclusive, agora nessa fase de acompanhamento, de tradução da estratégia, né, das reuniões de acompanhamento e tudo mais. E aí, gente, complementando a Raquel, é interessante assim, como a gente está falando que todos os setores, né, os principais setores que a gente abordou, estão passando por um projeto, por um ambiente de profunda transformação, esse tipo de discussão sobre quais são as mudanças no ambiente externo e como isso afeta a minha empresa, o que a gente propõe? A gente propõe que as empresas façam isso de forma estruturada mais de uma vez ao ano. Tem empresa que só faz isso em momentos de planejamento estratégico, onde elas vão fazer isso a cada 2 anos, 3 anos, ou mesmo 5 anos. Então, hoje, o mundo muda muito rapidamente. Então, a gente tem que criar esses momentos internos nas organizações para a gente promover esse tipo de discussão. E, a partir disso, é que a gente vai ter os insights interessantes. Vamos imaginar que a gente tem uma carteira de projetos estratégicos robusta, dependendo, vamos dizer assim, da alteração do cenário econômico. Vamos imaginar que uma desvalorização, uma valorização cambial significativa, uma entrada de um concorrente muito forte no meu mercado. Alguns projetos estratégicos, eles podem perder a sua relevância ali dentro, ao mesmo tempo em que outras áreas da minha empresa vão precisar ser reforçadas mais rapidamente. Então, se eu espero somente os momentos formais de planejamento ou de desenvolvimento para eu lidar com esses momentos de profunda transformação e quais são os impactos disso no meu negócio, eu acabo perdendo muitas oportunidades. Perfeito, vamos passar para a próxima. Bom dia, trabalho na Ford Divisão Troller. Com o advento dos carros elétricos, como vocês veem os planos de infraestrutura brasileira no país? De 0 a 10, como estamos? Pergunta do Thiago. Perfeito, Thiago. Assim, difícil realmente acertar aqui, sabe? Dar um número. Mas eu posso te falar pela nossa experiência aqui na Kimball, há uns anos atrás, vamos imaginar uns 2 anos atrás, quando a gente tinha algumas discussões, né, em alguns eventos, em alguns trabalhos específicos com empresas do setor automotivo e também de empresas de outros setores que estão ao redor, a gente via uma certa resistência em relação a esse tema, sabe? Enxergando assim, não, isso que é um assunto para a gente começar a lidar com esse assunto em 2030, é um assunto que precisa avançar muito lá fora e que a gente ainda não precisa colocar na agenda estratégica da minha empresa, muito menos tratar isso como um tema de desenvolvimento. E de um ano para cá, a aceleração... de um ano para cá, a gente viu uma transformação nisso muito forte, sabe? A gente viu as empresas realmente passando a tratar disso como um tema relevante da sua agenda estratégica.
passando a ver que isso impacta diversas áreas da minha empresa. Então, vamos imaginar uma empresa aqui do setor de autopeças, onde essas peças são produzidas principalmente para um tipo de carro de motor com combustão. E eu estava esperando a transformação do cenário externo para eu reavaliar efetivamente, né, onde que a minha estratégia e as minhas equipes se enquadrariam nesse novo ambiente. Agora, esse novo ambiente já chegou efetivamente. Assim, eu já preciso ter uma resposta efetiva em relação a isso, né? Será que eu vou avançar na minha produção de peças? Eu vou entrar, por exemplo, no tema que a Raquel comentou anteriormente, no ecossistema de produção de baterias ou de outras peças relacionadas a veículos elétricos? Isso é uma resposta que só cada empresa pode dar. A gente não tem uma resposta única para dar para todas as empresas aqui, não. É uma reflexão que efetivamente cada empresa precisa fazer em relação a isso. E só completando o que o Fred falou, no Brasil, né, aliás, nos países desenvolvidos, a gente vê isso muito sendo puxado pelo próprio governo, né, com incentivos e tudo mais. No Brasil, como isso ainda não é tão forte, as próprias empresas estão puxando isso, né, e estão fazendo, estão tentando resolver o grande problema, que é o abastecimento e a infraestrutura, né. Mas como a gente vê nos países desenvolvidos, por exemplo, os Estados Unidos aprovou agora uma grande agenda de infraestrutura. Então, a gente está um pouco atrás, mas também está avançando já de forma constante. Perfeito, Raquel. Ótimo. A próxima pergunta do Nuno é: as montadoras estão preparadas para apoiar as concessionárias a se reinventarem como retailing de marcas, por forma a apoiar na viabilização de negócio com o aumento da concorrência? Joia. Então, assim, de novo, eu vou dar uma resposta muito mais assim, associado às competências necessárias que a gente precisa desenvolver para cada empresa ter a sua resposta, né? A gente não tem uma resposta única, acredito que cada montadora ou cada rede de concessionárias, ela precisa também ter um entendimento específico para o seu contexto. Mas a gente tratou anteriormente, né, dentro daquelas quatro competências do Fórum Econômico Mundial, uma delas lá era a capacidade de antecipar o futuro. Então, o que a gente propõe aqui é que é realmente uma discussão de cenários em relação a assim, quais são os futuros possíveis decorrentes dessa nova relação entre montadoras e concessionárias. Ao mesmo tempo, por exemplo, dá uma olhada que interessante, a gente falou que as montadoras elas estão entrando com muita força na parte dos carros por assinatura. Isso, por si só, já traz um impacto nas concessionárias de forma bem interessante, né? As montadoras elas vão precisar de pontos de atendimento desses clientes que compraram esses produtos de serviços por assinatura, ao mesmo tempo, enquanto essas montadoras vão precisar revender os seus ativos usados no prazo de 2 anos, no máximo de 3 anos. Para isso, ela precisa de uma rede ativa, efetivamente, que saiba trabalhar essa revenda desse ativo usado. Então, assim, as concessionárias estão preparadas para isso, efetivamente? As montadoras já passaram a estabelecer outros modelos de negócio, outras parcerias com as suas redes de concessionárias. Então, cada marca ela vai ter uma resposta específica, né? O que fica para a gente de aprendizado é exatamente da gente começar a pensar nessas implicações desses cenários possíveis e como que cada empresa vai ter uma estratégia única, porque é com essa estratégia única decorrente desse ambiente de transformação que ela vai ter maior competitividade. Perfeito. A próxima é do Eduardo, que foi complementar a pergunta dele. Ele disse: se puder divulgar, qual o nível de investimento estimado para colocar em prática 75 ações? Baixo, médio ou elevado? Bom, Eduardo, eu não estou relembrando quais são essas 75 ações, mas assim, se a gente está pensando em termos de ações de desenvolvimento, de que forma que a gente pode tratar em relação a isso, né? A gente propõe um passo a passo. O primeiro passo eu preciso entender quais são essas transformações externas e como que isso impacta a minha empresa, em que velocidade que isso impacta. Decorrente disso, eu vou ter várias implicações. A primeira implicação, eu vou chegar à conclusão que eu preciso tratar e desenvolver novas competências internamente na minha empresa. E uma outra implicação
eu preciso rever quais são os meus projetos estratégicos e quais são as áreas que estão tocando e liderando esses projetos estratégicos. E aí, a partir disso, sobre quais são as novas competências de um lado e quais são os novos projetos estratégicos de um outro lado, cada empresa vai ter um grau de priorização, né? A empresa pode e deve definir critérios para ela priorizar como seus investimentos vão ser feitos, e aí, de novo, não tem uma regra única, né? Cada empresa vai ter que chegar à conclusão sobre quais são as ações que são prioritárias, considerando o seu cenário atual e o que ela precisa desenvolver efetivamente. Perfeito. A próxima é do Nuno. A proposta de gás no mundo de caminhão, existe foco das montadoras em criar redes de abastecimento, reduzindo emissões, aumentando autonomias e viabilização do gás no transporte de caminhão? Ok, assim, se tem essa estratégia, eu não vi essa estratégia ainda divulgada de forma aberta pelas montadoras. O que a gente tem observado nesse item, né, de transporte de caminhões especificamente, é um avanço não só das montadoras, mas também agora das locadoras em relação a esses temas. Então, são mudanças num ambiente concorrencial que, com certeza, a gente vai ver um impacto bem significativo em relação a isso, né? Como que cada montadora vai atuar nesse cenário específico é uma incógnita. E mais do que dar resposta, gente, para essas perguntas sobre como que vai ser nos próximos anos, o que deve ocorrer no próximo ano, eu tenho que criar aquela competência que é uma competência de pensar cenários alternativos, de eu prospectar o futuro. Então, o que vai ocorrer se as montadoras começarem a avançar mais nessa questão de abastecimento de gás? Será que o ecossistema dela está pronto para isso efetivamente? Se eu sou uma empresa parceira, que eu posso atuar nesse tema, eu já estabeleci alguma conversa estratégica com as montadoras em relação a isso, para eu testar efetivamente o grau de prioridade para ela. Então, o que a gente propõe é isso, sabe? Da gente começar a discutir de forma mais aberta sobre o que é estratégico, da gente ter um olhar mais amplo sobre quais são os meus parceiros de atuação, efetivamente, e aí necessariamente vão surgir gaps significativos de competências que eu preciso desenvolver aqui dentro. A próxima pergunta é a da Mônica. Como vocês aplicariam esse tipo de projeto para uma empresa de outro setor? Perfeito, Mônica. Então, assim, a escolha do setor automotivo foi realmente a título de exemplo, entendendo que é um setor que está passando por uma mudança bem significativa, né? Com vários riscos, mas também com dezenas de oportunidades. O primeiro passo para a gente aplicar esse tipo de projeto é a gente primeiro fazer, junto com a empresa, uma leitura do ambiente externo, da gente entender quais são essas mudanças, essas transformações que podem impactar a minha empresa. Não adianta a consultoria chegar aqui com uma resposta pronta. Olha, eu, consultoria, acho que são essas as mudanças que impactam o setor de atuação, o seu setor econômico. Porque, na prática, as pessoas e os executivos que estão no dia a dia ali, eles têm um conjunto de informações que é muito rico. Então, essa leitura do cenário externo de quais são essas transformações, ela é feita conjuntamente pela consultoria, junto com os executivos da empresa. Para isso, é interessante a gente montar equipes multidisciplinares, onde a gente pega pessoas de diferentes áreas, para que áreas diferentes tragam leituras diferentes sobre esse cenário externo. A partir disso, de um entendimento comum na empresa de quais são essas transformações, eu passo para o próximo passo, que é entender efetivamente o que eu preciso desenvolver. Eu posso desenvolver isso do lado de estratégia, chegar à conclusão que eu preciso criar projetos estratégicos, onde eu preciso de participação de pessoas de diferentes áreas, e eu posso chegar à conclusão, junto com a minha área de recursos humanos, que eu preciso de novas competências, eu preciso desenvolver outras competências aqui dentro da empresa, porque
talvez a gente não dê atenção para essas novas competências que estão ligadas realmente à transformação do meio ambiente. Então, primeiro, uma leitura do ambiente externo com uma fortíssima participação dos executivos, depois o entendimento de como que isso afeta a minha estratégia, de um lado, também junto com uma participação, não é uma resposta da consultoria ou de quem estiver fazendo isso, é uma resposta das próprias pessoas envolvidas. E terceiro passo, uma resposta de quais são essas competências que eu preciso desenvolver e como que eu vou desenvolver essas competências. Então, é um passo a passo que realmente é muito viável a gente aplicar, e a gente já faz isso em empresas de setores diversos. Perfeito. A próxima pergunta é o do André Lima, da empresa Magna Cosma. Com base no case, como vocês conseguiram romper as barreiras que bloqueiam a plena sinergia entre os diferentes departamentos e como ajustaram o desenvolvimento das principais competências dos líderes focado nessa sinergia? Perfeito, André. Vou dar um exemplo, se a Raquel quiser complementar, fica à vontade. É interessante que, assim, apesar de a gente estar falando aqui de uma empresa grande, a gente não abre necessariamente o nome, a gente lidou com projetos estratégicos, com projetos com volumes de investimentos bem altos, e que, na prática, quando a gente foi começar a ver se as pessoas das outras diretorias elas tinham ciência, tinham entendimento, se elas conheciam quais eram os projetos estratégicos das outras diretorias, o conhecimento era baixo. E, com isso, a conclusão que a gente tirou a gente precisa promover uma maior integração aqui dentro. Vamos dizer assim, não adianta mais eu querer tratar um projeto estratégico, um determinado tema, como um assunto de uma diretoria específica. Então, a gente teve que desenvolver na prática maior colaboração e integração entre as áreas, né? E aí, com isso, Raquel, complementando assim, a gente precisou trabalhar também dar maior visibilidade ao trabalho que outras pessoas e diretorias faziam internamente. Então, além desses temas de comunicação, maior integração, maior visibilidade. Por exemplo, a Raquel explicou que a gente fez treinamentos específicos de comunicação. Por quê? Porque as áreas não estavam comunicando para as outras áreas por que as suas estratégias, os seus projetos, os seus indicadores eram relevantes para as outras áreas. Então, eles precisaram, no caso lá, desenvolver na prática também isso, também uma capacidade de comunicar de uma forma mais assertiva o que era importante para eles, para que as outras pessoas entendessem e conseguissem contribuir na prática, efetivamente, com que as outras áreas estivessem desenvolvendo. Né? Então, acaba sendo assim, a gente fala de planos, projetos e indicadores, mas não tem como dissociar isso do tema de desenvolvimento, porque se eu ficar só focado nos projetos e nos indicadores, e eu não trabalhar com essas pessoas, como que eu comunico de uma forma mais integrada, como que eu entendo quais são essas transformações externas, como que isso impacta a estratégia de cada área, o trabalho fica pouco efetivo, né? E outra coisa que a gente fez também que foi muito interessante é que as áreas não tinham clareza do grau de envolvimento que elas tinham nos projetos. Então, assim, a gente fez uma coisa simples que foi a RACE, que é estabelecer quem que é o responsável, tem alguma frente de execução dentro desse projeto, quem que é o accountable, né? Quem que é o dono de fato do projeto que vai puxar e coordenar essas frentes de execução, quem que precisa ser consultado, né? Que uma via de mão dupla, né? Que eu preciso consultar e eu preciso ser consultado, e quem que só precisa ser informado. Então, com base nessa clareza, as áreas tiveram noção, né, de qual que seria o grau de envolvimento que era esperado delas e o que elas deveriam também comunicar para as outras áreas que estavam esperando essa informação, né, que a informação consegue fluir. Perfeito, Raquel. Ótimo. A próxima é a da Natácia. Vocês identificam ou recomendam a necessidade de ajustes nas estruturas organizacionais? Por exemplo, em relação a níveis hierárquicos, estruturas matriciais, buscar mais formatos de trabalho ágeis para lidar com essas transformações? Ok, Natácia, assim, nesse tipo de projeto ou de trabalho, né, em conjunto, fica muito claro quais são os gaps que essas empresas precisam desenvolver, né, na prática. E aí a gente se vale aqui na Kimball de uma vantagem, o Axel fez uma apresentação no início, por exemplo,
O Axel lidera uma frente de search, de contratação de executivos de mercado. Então, a todo momento, a gente está entrevistando e conhecendo novas pessoas e novas estruturas em setores completamente diferentes. Então, vamos imaginar essa transformação que a gente falou anteriormente, do setor automotivo, né? Pegar aqui, por exemplo, a montadora lançando e avançando com muita força nesse programa de carro por assinatura. Espera aí, você vai ter uma relação com o seu cliente diferente do que você tinha até então. Qual setor, fora o setor automotivo, que já tem isso instalado efetivamente, com uma boa prática? Eventualmente, a gente pode chegar à conclusão que, claro, a gente pode desenvolver competências aqui dentro para reforçar essa visão do cliente, mas eu também posso me valer de uma estratégia que eu vou trazer uma pessoa de um outro setor, sendo que esse outro setor já tem essa competência muito bem desenvolvida, e eu vou pegar essa outra pessoa de um setor de serviço, ou que tem uma interação muito forte com o cliente, no caso, e eu vou trazer essa competência para dentro da minha empresa. Então, eu vou meio que comprar essa competência para acelerar a curva de maturidade e de aprendizagem da minha empresa. Então, isso é muito comum em todos esses trabalhos, tanto de desenvolvimento como de pessoas, de estratégia quanto de desenvolvimento, a gente enxergar e a gente fazer recomendações em relação a isso, né? Quais são as estruturas que precisam ser reforçadas. E em relação a essas novas formas de trabalho, cada vez mais a gente propõe um trabalho muito mais multidisciplinar. Então, são pessoas de áreas diferentes. Por exemplo, eu vou pegar uma pessoa de produção, uma outra pessoa de vendas e uma pessoa da área de tecnologia. Não necessariamente elas trabalham no dia a dia na mesma área, na mesma diretoria, mas elas podem formar um squad, ali, um time ágil e tocar um projeto específico, né? Sendo que esse projeto ele tem impacto em diferentes áreas. Então, montar esses times, ele vai efetivamente propiciar maior integração entre as áreas da minha empresa e vai dar muito mais agilidade na execução, porque na hora que o projeto estiver pronto, vamos dizer assim, todas as áreas já estão cientes efetivamente, sabe, de qual é o estágio do projeto, qual que é a importância, então a implantação dele se torna muito mais rápida. Ótima pergunta é do André. Com base na experiência da Kimball e diferentes projetos, como vocês visualizam o futuro da relação, da parceria estratégica entre fornecedores e montadoras? Onde estarão as oportunidades e quais competências seriam críticas para o sucesso? Perfeito, André. O que a gente abordou em relação a isso, né? Em relação a fornecedores e montadoras? É muito claro que a gente vai ter assim, mudanças, a única certeza que a gente tem é que o cenário vai ser completamente alterado. Então, de novo, o exemplo que a gente traz imagina que eu sou um fornecedor ligado a montadoras e eu atuo basicamente com um modelo de carro a combustão. Espera aí, se a parte de veículos elétricos, de carros elétricos, ele avançar num ritmo mais rápido do que efetivamente eu espero, que impacto que isso tem na minha empresa? A gente viu também na apresentação da Raquel que assim, a gente está vendo uma maior integração entre empresas de tecnologia e empresas do setor automotivo. Então, a pergunta que eu devolvo para essas empresas fornecedoras empresas fornecedoras, será que vocês estão avançando no mesmo ritmo nesse movimento de integração com outras empresas? Ou eu permaneço focado na produção somente da minha peça, sem entender que efetivamente eu posso buscar algum tipo de parceria, de conexão com outras empresas do setor automotivo, ou então outros tipos de mobilidade, ou então avançando também para outras áreas, por exemplo, essa parte do carro elétrico. Então, o ponto que fica é esse, assim, as empresas elas podem e devem começar a olhar mais para fora e se questionarem se elas não devem, inclusive, antecipar algumas estratégias, ou então buscar pessoas que entendem de tecnologia, de cliente, de outras competências necessariamente, e incorporá-las na minha empresa para que eu tenha um entendimento mais claro, né, sobre quais são as transformações. Próxima pergunta é do Bruno.
O que comentam a respeito da exponencialização do mercado? Novos compósitos, impressões 3D, centricidade no cliente? Ok, Bruno. Então, assim, esses exemplos que você está colocando agora, como que a gente avalia isso? A gente avalia também como novas tendências, sendo que algumas tendências dessa, para algumas empresas, elas já estão sendo aplicadas na prática. Então, tem várias empresas que já estão lidando com novos tipos de materiais, incluindo também a parte de impressão 3D e tal. Tem outras não, tem outras que acreditam que isso são temas que vão chegar só nos próximos anos, nos próximos 3 anos, nos próximos 5 anos. Então, eu não tenho uma resposta única para te dar efetivamente se isso vai impactar o seu setor específico, a sua empresa. O interessante é a gente avaliar o seguinte: se esses temas que você traz, se eles ganharem mais velocidade, como que isso afeta a minha empresa, primeiro ponto, e como que isso afeta o meu trabalho especificamente. Porque se eu sei que, vamos dizer assim, eu preciso desenvolver um olhar para o cliente diferente do que eu tenho hoje, já está na hora de eu começar a me desenvolver em relação a esse tema, né? Ou então, se eu sei que eu preciso incorporar impressão 3D e outros fornecedores em relação a isso, eu já estou efetivamente estabelecendo essas conversas estratégicas com esses novos parceiros. Então, a velocidade disso vai variar muito de empresa para empresa e de setor para setor. Mas é interessante que vocês façam esse movimento e esse tipo de exercício mesmo. Perfeito. Bom, aqui no chat a gente não tem mais perguntas. Se alguém tiver mais alguma pergunta, fique à vontade para mandar. Então, a gente já vai caminhando aí para o final do nosso evento. Aproveitando para a gente começar o encerramento, eu vou liberar a nossa pesquisa de satisfação. Mas, Felipe, Frederico, Raquel, se vocês quiserem encerrar, fazer os agradecimentos, fiquem à vontade. Olha, bom, queria mesmo fazer um agradecimento aqui à Câmara Alemã, a todos que estiveram presentes. A gente pode compartilhar em seguida tanto essa apresentação que a gente fez, também quanto a publicação que foi feita pela Kimball na Alemanha de quais são as habilidades futuras para esse novo momento do mundo que estamos enfrentando agora. E a gente segue abertos aqui, quem quiser marcar uma reunião ou então discutir algum assunto específico, estamos aqui abertos. Isso, agradecer a participação, gente, de todos, a Câmara pelo convite, e é isso, a gente fica aberto a qualquer dúvida que se vocês tiverem, a gente está aqui à disposição. Obrigada mais uma vez. Perfeito, gente. Gostaria de agradecer a apresentação da Raquel, do Frederico também, agradecer a apresentação inicial do Axel, ao Felipe também, da Kimball, por todo o apoio durante a organização do evento. Agradecer a participação de todos em nome da Câmara Brasil-Alemanha e nos vemos nos próximos eventos. Até mais. Obrigado, Francisco. Obrigada. Tchau, tchau.